né? Porque a série, ela é muito interessante porque ela aborda uma questão sistêmica. E ela aborda também a questão sistêmica e a falta de conhecimento, a falta de fé, a falta de que nem tudo se explica pela uma ciência, porque a grande questão da terapia sistêmica, da constelação familiar, é que se questiona muito que não é comprovado cientificamente a eficácia dela, né? Uhum. Assim como a psicanálise não é comprovada cientificamente, assim como a hipnose não é comprovada cientificamente, porque para se provar algo cientificamente, existe um parâmetro que essas abordagens não tem como ser possível comprovar cientificamente. Porque a ciência, ela comprova através da teoria do Descartes, né? Ela tem que ter um procedimento, um começo, um meio e fim, e sempre tem que dar o mesmo resultado. Aí se prova cientificamente que aquilo é válido. Como é que nós vamos comprovar cientificamente um processo sistêmico onde cada família tem sua história, tem o seu histórico, tem a sua bagagem e claro que cada um vai ter um resultado diferente. E baseado nisso, a ciência vai dizer não é científico. Mas não ser científico não quer dizer que ele não tenha resultados positivos, não quer dizer que ele não seja válido. Só que tem que passar pela experiência para saber. E no seriado mostra muito isso, porque tem uma médica puramente, totalmente cética, tem uma moça que tem câncer e tem uma outra moça que é casada e até então parece que ela não tem problema nenhum, né? É uma mais louquinha, vamos dizer assim, mais porra louquinha, sabe? E é mais aberta, mas a que tem câncer, é interessante, aquela que tem mais dor e mais sofrimento, que é tratada pela médica, que é amiga dela, ela já está cansada dos procedimentos que ela vem fazendo para curar o câncer, e ela ouve que em tal lugar, numa cidade do interior, existe um senhor que tem umas reuniões, né, e que resolve algumas coisas. E ela vai para esse interior, vai embora. Quando chega lá nesse interior, que ela vai para esse lugar onde acontece um ritual, claro que tem ali. A gente que entende de constelação sabe que aquilo ali é uma constelação, mas não é de constelação que o seriado fala. O seriado fala mais um tipo de um ritual que acontece. E quando você vê o ritual acontecendo, você sabe que aquilo ali é sistêmico, que tem uma abordagem sistêmica em cima daquele ritual. E no Brasil tem muita constelação sendo feita e muita gente, como não consegue explicar essa questão de entrar na consciência de um antepassado, de ressoar com a consciência de um antepassado, e não tem uma explicação para isso, não sabe falar sobre isso, vai falar que é espiritual. E eu conheço muita gente, não, eu fiz uma constelação espiritual. Eu digo, mas a constelação não é espiritual. Não, mas o que eu fiz é espiritual. Como que se explica esses fenômenos? Hoje, dentro dos processos terapêuticos integrativos, a gente desenvolve técnicas de ressoar, que seria esse ressoar nada mais é que está fundamentado na física quântica, que é a ressonância, de entrar em contato com o outro, ter empatia com o outro, sintonizar na dor do outro. Isso, gente, não é fenômeno espiritual, é um fenômeno de ressonância. Sabe assim? Como eu posso abraçar alguém e sentir a tristeza dele, sentir que algo não está bem com ele, é uma ressonância. Aí, se eu não tenho
nenhuma base, né, do que está acontecendo, eu vou dizer, nossa, eu encostei em você, parece que você tem um espírito ruim, porque eu me senti mal quando eu encostei em você. Sabe, tem algo de ruim com você, um encosto que tem em você. Não, a pessoa está mal mesmo, e eu, querendo ajudá-la, por empatia, eu absorvi aquele e sei que ele está mal. Mas isso não é um fenômeno espiritual, é um fenômeno de ressonância. E a gente pode ressoar com qualquer pessoa. Por isso que, quando a gente faz esse trabalho, a gente aprende a ressoar, a se conectar, desconectar, sabe? Sentir. E o processo da constelação é isso. Eu quero entender o que está se passando, eu vou entrar nesse campo, eu vou entrar nessa energia, nessa frequência, para entender o que está acontecendo lá. E é interessante porque esse fenômeno, ele traz uma explicação, por exemplo, de uma técnica que eu assisti um vídeo, um workshop, há uns 18, 19 anos atrás, aonde não se falava de física quântica, não se falava de tanto de constelação, tudo era ainda muito novo. E eu fui numa palestra dentro do Instituto de Psicanálise, aonde um hipnotizador trazia uma técnica revolucionária, que era tratar de crianças que choram muito. Ou, por exemplo, trabalhar o trauma de uma pessoa que sofreu um acidente. Hoje eu consigo enxergar toda essa técnica como uma técnica de ressoar. Então, uma criança pequena que chorava, chorava, chorava. Aí a especialista, ela sentava do lado da criança, ficava próxima da criança, e ela sentia a dor daquela criança, e ela entendia o que estava acontecendo com aquela criança, por que aquela criança chorava, e através desse adulto, desse especialista, ela fazia, vamos dizer, um entendimento que precisava ser feito para aquela criança parar de chorar. E dentro dessa, dessa explicação, dessa experiência, aí vinha assim, a mãe, quando estava grávida, teve um grande briga com o marido não queria o filho, e aí a criança se sentiu rejeitada, sabe? E aí a criança nasceu com aquele sentimento de rejeição e não parava de chorar. Hoje, com a técnica da constelação, com a técnica de representação, com a técnica de ressoar, está tudo fácil de entender qual era o procedimento. Então, nós temos habilidade, todo mundo tem. Todo mundo é médium, todo mundo é vidente, todo mundo é telepata, todo mundo tem. A diferença é que a gente aprimora essas técnicas e não com o nome de paranormalidade. Nada disso é paranormal, todo mundo pode desenvolver. E quem não sabe, muitas vezes é manipulado para ganhar vantagem, sabe? Para dizer eu sou bambambam, eu sou especial, eu sou um médium, eu sou, sabe? Jesus Cristo na Terra, não importa. Eles ficam querendo valorizar o seu trabalho. Mas o que a gente desenvolve são conhecimentos e habilidades para ter mais sucesso no tratamento. E dentro dessa série, mostra isso. Então, no primeiro momento, a moça que tem câncer vai lá, faz o processo. Quando ela entra dentro do círculo, e aí é mostrado a origem, o que ela está trazendo com ela, né? Referente à mãe, o pai, e o mentor dela diz para ela que ela não poderia falar sobre aquela experiência com ninguém e ela precisaria se apaixonar pelo câncer dela.
E aí ela disse, como que eu vou me apaixonar por uma coisa que eu quero me livrar? Como que eu vou me apaixonar por uma coisa que quer me matar? Eu disse, não, o câncer não quer te matar. Mas você vai ter que se apaixonar para ele, como? Se apaixonar pelo câncer para descobrir o que ele está querendo te mostrar. Ele quer te salvar. E é tão interessante que ela fica, ela não fala nada a respeito, se muda para essa cidade e ela fica boa do câncer. Ela se cura do câncer. Só que no decorrer da série, não é falado, mas a gente vê no decorrer da série por que ela tem câncer. O câncer dela era para validar a mãe dela. Ela vivia em função da mãe dela. A mãe dela, na verdade, era o câncer dela. Que a mãe dela sufocava ela, a mãe dela não deixava viver. E é muito interessante a gente olhar que muitas vezes algumas situações que ocorrem de doenças, ter esse olhar gentil, de olhar para a nossa doença, aquilo que vem falar, que vem gritar para nós, o que realmente essa doença está querendo. Ela sempre vem para nos salvar. E a grande pergunta sempre é que, o que essa doença está trazendo, o que ela está falando, qual é a importância dela. Às vezes, na família, acontecem problemas mentais, problemas de saúde, problemas com vícios. E, normalmente, esses problemas se apresentam com uma função. Às vezes é para salvar a família. Porque enquanto a família está dedicando-se para aquilo, para olhar para aquele problema, a família está salva. Às vezes, não existir problema nenhum, a família se separa, se despedaça. Então, o filme mostra muito isso. E aí, aquela médica, que era totalmente cética, que não acreditava em nada, só na ciência, diz que não, que ela tem que fazer os exames, que ela não pode abandonar o tratamento, porque não sei o quê, e perturba tanto a amiga que a amiga vai refazer os exames. E ela não tem mais nada. E aí a médica, né, a amiga disse assim, o que aconteceu aqui? Não, vamos refazer tudo de novo. Porque ela não acredita que não tem mais nada. E aí a médica, né, a cética, começa a pensar na possibilidade que ela não tem todas as respostas. E é claro que junto com tudo isso, começa a ser abordado os problemas familiares da médica, os problemas familiares da outra moça. A coisa começa a se mostrar, né? A se mostrar o que se repete. Porque a médica era casada, mas aí, de repente, ela descobre um velho amor da vida dela, um médico, o marido dela, transa com outra mulher, a outra mulher engravida, e ela começa a se ver dentro desse sistema que ela não sabe nem quem ela é. O filme, a série, ela vai mostrando como que as coisas vão se apresentando para a gente, sabe? E é interessante, né? Quando a gente fala assim, o problema nunca é o problema, porque aquilo que está se apresentando para nós não é o problema. A gente tem que aprender a olhar através dele. O que esse problema está trazendo de solução que eu não estou enxergando? Toda a questão familiar, a gente precisa olhar para nós. Nós somos um resultado
de 50% de mãe e 50% de pai. Se eu negar, eu tiver um conflito com a minha mãe, eu estou negando 50% de mim. Se eu negar, tiver um conflito com meu pai, eu estou condenando 50% de mim. Olhar para isso, olhar para aquilo que eu rejeito, primeiro passo. Eu também estou me rejeitando. Por isso que o Bert Hellinger fala, todo excluído exclui. Se eu excluo meu pai da minha vida, eu estou excluindo 50% de mim. Se eu excluo a minha mãe, eu também estou excluindo 50% de mim. E não tem outro caminho a não ser olhar para essas partes que nos compõem e resolver. Resolver é aceitar o fato daquilo que não pode ser mudado. O meu pai, ele pode ter sido um abusador, um bandido, ele me abandonou, ele pode ter feito tudo que ele fez, mas nada do que ele fez vai mudar o fato de ter sido, dele ser o meu pai. Isso é um fato que não pode ser mudado. Se eu nego isso, eu estou negando 50% da minha essência e provavelmente essa negação é muito próxima do meu pai, dessa pessoa que eu estou excluindo. Talvez esse temperamento que eu estou excluindo é a mesma que ele teve ao me excluir. Então, a fidelidade sistêmica é: eu não aceito isso no meu pai, eu não aceito isso com a minha mãe. Esse eu não aceito, eu estou dizendo que eu sou igualzinha a ele, a ela. Porque a mesma intransigência que fez eu ter problemas com ele e eles comigo é a mesma. Dentro do sistema, dentro da configuração familiar, não existe o certo nem o errado. O que nós precisamos olhar é: os fatos são esses. Minha mãe e meu pai, sendo biológicos ou sendo adotivos, quem é adotado tem dois sistemas atuando nelas. O sistema do biológico e o sistema de quem adotou. Eu posso aceitar quem me adotou, mas eu também preciso aceitar o meu biológico. Mesmo não sabendo quem são, eu tenho que aceitar. Eu tenho uma biologia, eu tenho um sistema que eu carrego, mesmo não sabendo. E não aceitar não vai resolver. Por isso que naquela fala do filme, se apaixone pelo teu câncer, é aceite aquilo que está se apresentando. Você não precisa gostar do que está acontecendo, mas você pode aceitar o que está acontecendo. E é interessante que não é porque você tem um problema que você precisa ser infeliz. Você pode ser feliz apesar de ter esse problema. Você pode ser feliz se o meu pai não me reconheceu, mas ainda assim ele é meu pai. A minha mãe foi abusiva, mas ainda assim ela é minha mãe. Isso é um fato. Quando eu entendo isso, integro esses aspectos bons e ruins, eu fico inteira. Eu não mudo a minha história, mas eu integro a minha história. Quanto mais a gente integra a nossa história, quanto mais a gente aceita, compreende, acolhe, é como a gente encaixa o quebra-cabeça da nossa história e a gente consegue ver a nossa história. Você pode olhar para esse mapa, para essa apresentação e dizer assim: não é o que eu gostaria que fosse, mas eu não posso mudar isso.
E, de alguma forma, eu também sou um resultado de tudo isso. E se eu sou uma pessoa melhor do que foi minha mãe, meu pai, meus avós, eu já posso me orgulhar da minha história. Eu já posso olhar para a minha história e dizer assim, já mudei a minha história. Por quê? Através de mim, a minha história já não está se repetindo. Através de mim, esse sistema já é diferente. Olhar para tudo isso que nos compõe, olhar para aquilo que nós estamos resgatando dentro da família, às vezes a gente perde entes queridos com acidentes, com tragédias, e a gente diz, por que isso aconteceu? Só que na humanidade, quando a gente olha como que o universo funciona, como é que as leis funcionam, uma coisa é observável e inquestionável. Existem regras para tudo. Tudo no mundo funciona com regras. O ar tem suas leis, o oxigênio tem suas leis, a água tem suas leis, tudo tem formas e leis e regras para ser o que é. A família é igual. O sistema familiar tem uma regra e tem uma lei para manter a ordem. E essa é a grande questão. Se a gente olha para a natureza, tudo tem uma regra, tudo tem uma ordem na família, e aí que foi a grande descoberta de Bert Hellinger, que ele começou a observar essa ordem, começou a observar essas regras, e quando que dá problema, quando não dá problema, quando que essa ordem ela é respeitada, o que que acontece? Aonde ele viu nas tribos indígenas, nas tribos antigas, aonde o mais velho é respeitado na sua hierarquia até o mais novo, e um ouve o outro, um respeita o outro, e faz com que essa comunidade tenha equilíbrio, ele começou a observar aonde tinha problemas, não tinha esse equilíbrio respeitado. Por isso que um filho jamais pode ter postura de mãe ou de pai do pai. Ele tem que ficar na função de filho. O pai sempre será grande, o filho sempre será pequeno. E sucessivamente, esse filho só vai ser grande para o filho dele. E esse filho dele só vai ser grande para o neto desse pai, e assim sucessivamente. Não podemos inverter a ordem. É quando a gente inverte a ordem é que começam os problemas. E muitas vezes as crianças, elas tendem a se achar mais sabidas que o pai, principalmente porque elas têm mais acesso à informação muitas vezes que o pai não tinha. Então, por elas acharem que têm mais informação que os pais, elas se acham no direito de saber mais dos pais. E muitas vezes elas trocam de papel, dizem assim, não, meu pai não sabe nada, quem sabe sou eu. E aí começam os problemas. Então, problema de saúde, problema de hierarquia, problema de relacionamento emocional, afetivo, tem a ver com essa ordem. Quantas mulheres que estão tomando conta dos pais têm dificuldade para casar? Por quê? Se no sistema energético a moça está cuidando da mãe ou do pai, energeticamente ela já tem família, ela já é mãe. Se ela está cuidando da mãe, ela está casada com o pai. Os, os, o lugar está fora. Então, filho deve abandonar a mãe? Jamais. Mas é ficar no papel de filha, continuar com a sua vida
e ainda assim dando assistência. Não ser salvadora. Para um sistema, e nós somos educados arcaico, onde o filho tem que cuidar dos pais, é um problema muito sério. Porque parece que a gente nasce com a responsabilidade de cuidar dos pais. E esse filho fica a vida inteira preocupado: eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso cuidar do meu pai. E isso não é legal. Nós podemos, devemos deixar nossos filhos livres para seguirem a vida. Porque essa carga de cuidar dos pais é muito pesada para o filho. O filho não nasceu para cuidar dos pais. E esse amor que o filho recebe ao ser educado e criado pelos pais não pode ser devolvido. Não tem como ser devolvido. Ele tem que pegar esse amor que ele recebeu dos seus pais e doar aos seus filhos. Essa é a grande. O grande entendimento, a grande realização e o conserto é quando a família flui. É sempre quando uma família, um filho diz não quero ter filhos, é porque na sua origem não foi legal. A sua infância não foi legal. Eu não quero ter filhos. Eu não quero dar continuidade a esse sistema. E, por outro lado, também pode acontecer que tem tanta exclusão no sistema de origem que quando vem uma criança, ela não fica. Ela não fica. Porque ela está representando alguém que foi excluído. Então, o que a gente olha de bacana dentro do sistema familiar? O próprio sistema, ele sempre vai buscar o seu ajuste natural. Sempre. Se aconteceu uma exclusão lá no passado, ele vai tentar recompensar essa exclusão aqui no presente. Pode ser por aborto, pode ser por um acidente, pode ser por uma morte, por algum meio vem. Como que a gente pode solucionar aquilo que está acontecendo no sistema sem precisar de grandes tragédias? Trazendo para a consciência, fazendo a constelação e trazendo esses excluídos para a consciência e incluindo eles a partir de agora. É claro que muito desses problemas ninguém sabe. É uma ciência nova, é uma proposta nova, que os nossos pais não tiveram acesso, nem sabiam que isso existia. Então, olhar para o nosso sistema familiar, uma coisa muito interessante que acontece sempre, por exemplo, um casamento, uma atitude de marido, de mulher, aonde o marido diz: você parece minha mãe. Ali já tem um conflito familiar, tem algo que não foi resolvido. Ou a mulher enxerga no marido a mãe dela, ou ela enxerga no marido o pai dela, ou ela enxerga no marido um chefe. Ela está projetando algo. Sempre que a gente tem problema com o chefe, com o pai, com mãe, a gente vai ter problemas com a autoridade que não foram resolvidas. Muitas vezes, o casal tem problema com a esposa, com o marido. Vai olhar no sistema dela, ela está fazendo igualzinho a mãe dela fazia com o marido. Ou o marido está fazendo igualzinho o pai fazia com a esposa. O que é isso? Como se explica isso? Fidelidade sistêmica, aonde inconscientemente eu amo tanto a minha mãe que eu vou ajudá-la. E ser igual a ela no meu casamento é como se eu dissesse para minha mãe: eu sei que foi pesado o teu casamento para você, eu vou carregar um pouquinho da sua dor.
Então, eu vou sofrer um pouquinho por você também. Isso é muito mais comum do que se imagina. E aí a pessoa diz assim, porque meu marido é assim, porque meu marido é assado, porque minha esposa é isso mesmo. E ninguém olha que o problema não é na esposa, não é no marido, é no sistema, na fidelidade que está trazendo. E aí, se me perguntar qual é a solução, constelação familiar. Perceber, minha mãe era igualzinha. Então, sua mãe não teve escolha para fazer nada diferente. Você está tendo escolha para fazer diferente. E dessa forma, a gente pode fazer a diferença. O caminho é, o conhecimento vos libertará, é a palavra mais profunda, é a frase mais perfeita que existe. A gente não tem como resolver nada se a gente não sabe nem o que está acontecendo. Quando finaliza o seriado, eu não vou falar ele inteiro, porque senão quem não viu não vai ter nem graça de ver, mas é um seriado para você rever várias vezes, não é uma vez só, porque tem muita informação nele. Mas no final, no último capítulo, tem uma cena da médica que é importante olhar para aquela cena, porque aquela cena é reveladora. Muita gente acha, fiz a constelação, resolveu. Não. A constelação te traz à consciência tudo o que está acontecendo, que precisa ser resignificado, que no filme não mostra essa parte. No filme não passa como fazer a compreensão, como fazer a leitura e como colocar cada um no seu devido lugar. O filme tem uma outra abordagem. Mas no final do seriado, no último capítulo, a médica, que era totalmente cética, então ela descobre que o marido estava repetindo o pai dela, né, tendo uma outra família. E aí, porque a mãe dela nunca quis falar mal do pai para ela não sabia que o pai tinha uma outra família. Aí no final ela vê que esse ex-namorado, esse encontro com o ex-namorado, aparece uma cena lá que uma ex-mulher desse namorado aparece com uma filha também. E aí estavam assim, prestes a juras de amor e um novo começo, e aparece a mulher e a filha do passado desse ex-namorado, e ela olha para aquela cena e vê eles ali se abraçando, se reencontrando, passa por eles e segue caminhando. Aquela cena, para mim, é como resolver uma questão sistêmica. Se você sabe que aquilo ali é uma repetição, só tem um caminho para ser seguido: trocar de caminho. Porque tudo aquilo que te leva, aquilo ali é uma repetição, você tem que criar um novo caminho, tem que seguir por um novo caminho. Ela abre mão do amor, ela vê a cena do marido acontecendo, ela vê a cena do namorado acontecendo, e aí ela começa a ver padrão do meu pai, padrão do meu pai, padrão do meu pai. Eu não quero meu pai, eu quero uma nova oportunidade para minha vida. E ela segue. Então, fazer a constelação, vamos dizer assim, exatamente, Dal. Na repetição só tem um caminho, mudar o caminho. Exatamente isso. Porque o que acontece? Se você tem um diagnóstico, vamos lá, você foi no médico, o médico te deu um diagnóstico, ele te deu o tratamento para você fazer, e você não faz? Você quer se curar? Não. Você quer continuar com o problema. Então, a constelação, ela é uma tomografia computadorizada. Ela te fala tudo, de cabo a rabo, tudo que tem lá, o que está certo, o que não está. E o tratamento. A constelação te traz o tratamento. Aí ela te mostra assim, ó, isso aqui que está acontecendo na sua vida é por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo outro. Tá lá. Agora, o que você vai fazer com isso? Saiu da constelação, viu tudo isso, está tudo resolvido? Não. Agora que você sabe o que você está repetindo, até por isso que após a constelação eu sempre recomendo um processo terapêutico que eu diria assim, que é refinar aquele conhecimento, refinar
trabalhar as dores, as emoções, sabe? Fazer com que a pessoa encontre dentro de si recursos para trocar de caminho. Esses recursos, hoje, né, eu e o grupo de Voz Futuro, a gente trabalha através do corpo, que é trabalhar o sistema nervoso, fazer com que o corpo se sinta capaz, seguro o suficiente para trocar esse caminho. Porque veja bem, ó, uma coisa que é muito importante aqui. Se você tem 30, 40, 50 anos de padrão, não é um estalar de dedo que está tudo resolvido, não tem como. É um processo. E o primeiro processo é acolhimento, olhar, olhar, olhar para tudo isso que está acontecendo, respirar, trabalhar o corpo para ele se sentir seguro, porque a nosso medo, a nossa insegurança, a procrastinação, é tudo congelamento do corpo. Veja bem, ó, hoje a gente sabe que o nosso inconsciente é o corpo. Então, se o nosso inconsciente é o corpo, e a gente também sabe que essas informações sistêmicas também estão no nosso DNA, no corpo, uma vez que eu atingir a consciência do que está acontecendo, eu preciso trabalhar esse corpo muito para poder descongelar, para poder corregular, para trabalhar o medo, para trabalhar essa crosta, essa cristalização de emoções negativas, de medos, de ansiedades, de exclusões, que eu venho carregando dentro desse sistema. Os traços de caráter me provam quanto foi difícil a minha infância. Cada traço vai dizer: aqui você sofreu mais humilhação, aqui você sofreu mais abandono, aqui, ó, durante a tua gestação foi terrível, tá? Então, isso, por que o corpo muda com esses traumas da infância? O corpo muda porque ele somatiza aquilo que nós sentimos. E os nossos traços de caráter, eles vão trazer defesas e recursos para lidar com esse sistema aonde eu nasci. Então, gente, nada se exclui, tudo se inclui, sabe? Nós temos que ficar navegando dentro desse conhecimento, navegando dentro dessa minha experiência vivida e ainda lidando com toda a fidelidade desse sistema que a gente nasceu dentro dele. Quando você olha uma mãe, olha, tem uma experiência de um autor que relatou no livro que o filho, bebê, foi queimado pela mãe. E aí a criança está com 70% do corpo queimado por uma negligência da mãe, porque a mãe era abusiva. E aí o que que acontece? A criança no hospital. Quando a mãe entra no quarto, apesar de todos os horrores que aquela criança viveu com a mãe, a criança abre os braços pedindo colo para essa mãe. Isso quer dizer, não importa o quão difícil foi a infância de uma criança. Ela entende que o vínculo, a mãe é o vínculo que ela tem, a sobrevivência depende desse jeito. Ela não sabe que aquela mãe é ruim. Ela vai continuar amando a mãe. E muito provavelmente ela não vai se amar, porque ela vai achar que a mãe é boa, ela que não é merecedora de nada além daquilo. Isso é sistêmico. Muito provavelmente essa mãe também teve uma mãe ruim quando era pequena. Por isso que quando a gente olha essa questão sistêmica, não existe culpados. A gente que se julga bonzinho, quanta atrocidade nós fazemos na vida sem querer. E muitas vezes achando que está certo, até uma atrocidade. A raiva vem,
A gente quer ter raiva? Não. Ninguém quer ter raiva. Mas nós fomos criados dentro de um sistema punitivo. O nosso sistema cultural é punitivo. O nosso sistema religioso é punitivo. O nosso sistema educacional é punitivo. É tão interessante se a gente olhar o quanto nós somos punidos o tempo inteiro, porque quando nós estudávamos a punição, eu não cheguei nessa parte, tá? Eu vim um pouquinho depois, graças a Deus. A parte do milho, das tampinhas de garrafa virada para cima, né? Que a criança ficava lá de joelho. Eu peguei a parte de ficar de frente na lousa para todo mundo me ver que eu não era uma boa aluna, passando vergonha. Então, quando a gente não se portava bem, a gente ficava sofrendo humilhação. Era a nossa punição da nossa época. A punição de hoje, a punição de hoje é não ter retenção. Você vai passar de ano e vai ser burro quanto você quiser. O importante é que você saia da escola. Ninguém se importa com você. É uma punição. É uma forma de punir os jovens de hoje. Eu não estou nem aí para você. Você quer aprender, aprende. Não quer aprender? Ah, mas eu não entendi. Porque você não prestou atenção. Devia ter prestado atenção. Mas eu não compreendi. Problema seu. É uma punição. O sistema de hoje funciona assim. Eu não me importo. Ah, quer ficar falando na sala de aula? Ok, fica. Você vai passar de ano, mas não vai aprender nada. Aí vai ser um adulto sem nenhum recurso. É uma punição. E quando eu falo, que a Dalva perguntou, as religiões são punitivas? São, as religiões são punitivas, porque se você não for uma boa moça, Deus vai te castigar. Se você não for 10% com Deus, Deus não vai ser 100% com você. É uma forma de punição. Jesus morreu na cruz por nós. Olha só a responsabilidade e a culpa que nós temos que carregar porque alguém morreu por nossa causa. Imagina, se eu tenho alguém que morreu por minha causa, já nasço devendo. Então, a nossa sociedade é primitiva. Tipo, você não pode ser rica, próspera, saudável, feliz, porque senão você está viajando muito alto, né? Está muito ambiciosa. Por que você não pode ser ambiciosa? Não, você tem que ter pouco, se contentar com pouco. Então, se a gente olhar para onde olhar, nós estamos sendo punidos o tempo inteiro. Aí você come um pouco a mais, engorda um pouco mais, a sociedade vai punir, né? Você está gorda, olha a punição aí. Aí se você está magra, nossa, você está magra demais. Por quê? Parece doente. Opa! De qualquer maneira, nós nunca vamos agradar. Porque a crítica. E isso nós temos que olhar para a gente. O quanto a gente critica também, tá? Nós não estamos. Aí é que tá, nós não estamos imunes a nada disso, porque nós estamos no meio de tudo isso. Existe um inconsciente coletivo que está o tempo inteiro criticando e punindo, criticando e punindo. E aí vem dor nas costas, dor nas articulações, vem problema de saúde, porque a carga é muito grande. E a gente nem percebe de onde vem essa carga. Mas sempre tem alguém te cobrando. Porque você não fez isso, porque você devia. E se não tiver ninguém fazendo isso, nós somos bons o suficiente que a gente mesmo faz. A gente mesmo se encarrega de se cobrar mais, de estudar mais, de fazer mais. Tá? E se não conseguiu atender a todos que precisava, a gente também se encarrega de nos punir. Então, gente, se nós vamos voltar à fita e olhar de onde vem tudo isso, a gente pode voltar a fita até Adão e Eva, porque eles também foram punidos, porque
A Eva resolveu comer a fruta do conhecimento, então ela foi expulsa do paraíso. Aí depois, né, eles expulsos do paraíso, Caim mata Abel, mais uma punição. E assim sucessivamente, sempre. Sempre, se você não se comportar, você vai receber um castigo. Isso é muito forte. Então, hoje nós estamos num mundo globalizado, temos internet, podemos ler, podemos ter acesso a vários pontos de vista diferentes, para poder fazer a nossa interpretação, fazer a nossa leitura, concordando e discordando de tudo isso que eu falei. Mas o mais importante é refletindo o que realmente é nossa responsabilidade, o que é realmente nosso. Nossos pais não tiveram escolhas, nossos avós não tiveram escolhas. Claro que vai ter alguém que vai ver esse vídeo e vai dizer, não, meu pai era um intelectual, um filósofo, ótimo. Mas vamos botar assim na grande peneira, quanto de nós todos aqui que estão acessando essa informação tiveram opções de escolha. Meus pais não tiveram. Os meus pais estudaram até no máximo a terceira série. Por que todo mundo, vocês podem perguntar para os antigos, estudaram até a terceira série? A maioria estudou até a terceira série. Que, gente, todo mundo parava na terceira série. É porque até a terceira série você aprende a ler e fazer continha. Sobrevivência garantida. Porque você não vai ser um exímio leitor, nem interpretador de texto, nem escritor. Você vai sobreviver, comprando e vendendo alguma coisa e sabendo ler o que é que você está comprando e vendendo. Só isso, tá bom. Porque a sobrevivência dos nossos antepassados era imperativa. Eles não tinham tempo. A minha mãe me disse, na terceira série, criança tem aqueles 5 minutos, mãe, não quero ir para a escola. A minha mãe disse, tudo bem, minha filha, você já sabe ler e fazer continha. É tão fácil assim? Não vou acordar mais cedo, ora bolas. Para quê? Se a minha mãe fala isso, quem sou eu para discutir? E muitos dos nossos jovens hoje, que não sabem ler, é porque os pais também não sabem. Quando eu dava aula, muitos alunos diziam, professora, para que eu preciso ler? A minha mãe não sabe ler e ela sobrevive também. Ela faz faxina. Só que eu digo, hoje em dia, o gari precisa estudar. A faxineira precisa estudar. Ela precisa saber que produto ela está usando. Ela precisa saber. Hoje nós temos máquina, nós temos equipamento e cada vez mais nós precisamos estudar. É uma outra vida que nós estamos vivendo. Só que existem, por isso que tem algumas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de ler. Sempre é bom voltar a fita e olhar para o nosso antepassado se eles não tiveram dificuldade de ler, se eles tiveram acesso à leitura, se eles tiveram facilidade à leitura. Porque às vezes até a nossa dificuldade de aprender está vinculada ao sistema. Se lá atrás alguém não pôde ler, não pôde estudar, não teve acesso, a gente pode trazer, por fidelidade a esse sistema, uma dificuldade de aprendizado para ser fiel a esse sistema. Ele é deliberado consciente? Não. Mas é um programa que a gente traz. Um programa inconsciente. Então, a gente trazer tudo isso para a consciência, com absoluta certeza, é o primeiro passo da libertação. Quando você diz assim, Maria, você falando isso, me identifiquei com minha mãe, me identifiquei com meu pai. Nossa, você falando isso,
Eu estou vendo meu irmão é igualzinho ao meu pai. Então, você já está começando a mapear o que está acontecendo aí. Segundo passo, procura uma constelação, mas assim, uma constelação de verdade, aonde é trabalhado sistema, e não uma fantasia. Eu tenho casos de relatos de gente que eu atendo, de depois que eu fiz a constelação eu piorei, porque eu fiquei sabendo que meu avô era um bandido. E aí eu digo, gente, eu estou carregando o sangue de um bandido dentro de mim. Nossa, aquilo me deixou tão mal, porque ele fazia atrocidades. Eu digo, tá, mas dentro da constelação não foi reparado isso? Não foi feito um trabalho de resignificação de tudo isso que aconteceu? Não, só foi relatado o que aconteceu. Isso não é constelação. Saber dos fatos não resolve nada. Assim como tem gente que me procura e diz assim, Maria, você trabalha com regressão? Eu quero fazer uma regressão. Eu digo, qual é o problema? Não, eu só quero saber o que eu fui no passado. Eu digo, não faço. Porque isso não tem a menor importância. Saber não muda nada. Porque saber tem que ter um propósito. E se você descobre que é uma bandida, uma assassina, o que você vai fazer com isso? Só saber? Não trabalha assim. As ferramentas, quando a gente usa o autoconhecimento, elas devem ser utilizadas com sabedoria, com responsabilidade. A Rosângela aqui é consteladora. E nós viemos de escolas que o trabalho da responsabilidade é a base de tudo. Se está na dúvida, não faça. Por quê? Uma pessoa pode sim sair pior do que entrou numa constelação. Se o profissional não souber conduzir e enxergar antes mesmo do cliente, do que vai acontecer, para poder dar suporte necessário do que está vindo, com absoluta certeza, não faça. Tem muito picareta só, sabe? Tem gente que faz um curso de sistêmica e diz que é constelador. Tem gente que faz um curso de constelação estrutural e se anuncia como um constelador familiar. São coisas bem diferentes. O constelador familiar trabalha a estrutura, o sistema familiar, a bagagem emocional que a gente traz dentro de nós, dos nossos antepassados. A terapia estrutural, ela só mostra como que está estruturada essa família. Agora, a bagagem emotiva, emocional que traz essa estrutura, ele não trabalha. Eu costumo trabalhar com as duas. Como é que está essa estrutura e como é que estão as emoções dentro dessa estrutura. Então, gente, esse tema ele é vasto, ele é um tema que traz muitas inquietações, muitas perguntas, traz muitas respostas. E com absoluta certeza, quem colocou o tema aqui não está aqui, mas vai assistir essa gravação. Mas eu agora quero abrir para perguntas, se ficou alguma dúvida entre vocês. Fala, Luana.